Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, acabou a Taça Rio e já temos os semifinalistas. Botafogo, Fluminense, Flamengo e Volta Redonda. Como de costume, o canal Resenha com Magalhães sempre faz o resumo da rodada. Então vamos lá para o resumo do Cariocão 2020, quinta rodada, última rodada da Taça Rio, com os classificados, os jogos e a pontuação geral que terminou o Cariocão e o problema da transmissão do Carioca, como de repente vai ficar. Então vamos lá, galera. A quinta rodada tivemos a vitória do Bangu em cima da Cabofriense por 1-0. O time da Cabofriense foi dos 12, foi o pior, muito fraco a Cabofriense. Quando eu falei que o Botafogo goleou de 6-2 da Cabofriense e eu falei que o time da Cabofriense era muito fraco, a torcida do Botafogo, porra, me meteu o malho. Porque eu falei que teve outros jogos, o Flamengo jogou com um time, o Fluminense jogou com outro time, eu falei, esses times que Flamengo, Fluminense e Vasco jogaram, é muito mais forte que a Cabofriense, então ia dificultar mais ainda. A torcida do Botafogo me meteu o cacete, falou pra cadeia, tá vendo? Quando é o Botafogo é porque o time é fraco, mas o Cabofriense é fraco. É só você olhar a pontuação geral. A Cabofriense ficou em 12º lugar com 3 pontos. 3 pontos. A Cabofriense teve vitórias. Uma vitória, nenhum empate e 10 derrotas. Em 11 jogos da Cabofriense teve uma vitória. Porra, torcida do Botafogo, a Cabofriense não é fraca. Arrego. Aí quer reclamar por reclamar, porque tem que reclamar por arrego. A Cabofriense é fraca. O Botafogo goleou, fez o dele, mas a Cabofriense é fraca. Simples assim. Aí tivemos a vitória do Flamengo em cima do Boa Vista, 2-0. Teve até uma declaração aí do Everton Silva, o lateral, que jogou até no Flamengo. Tem até um áudio dele aí, muito engraçado, ele falando que não tem como jogar contra o Flamengo, é difícil jogar contra o Flamengo. Os caras falam em campo em códigos, quadrante, linha de 3, eles não entendem nada do que o time do Flamengo estava falando. Lógico, são códigos que o time do Flamengo usa, que provavelmente aqui no Brasil nem todo treinador usa, porque talvez seja um código. Eu não acredito que seja um código europeu, porque tem muito jogador europeu, mas pode ser um código do Jorge Jesus, uma maneira de treinar dele. Que na verdade, se você olhar os meus vídeos, eu já falei sobre esse jeito do Flamengo jogar. Se lembra que eu falei cada um no seu quadrado? Cada um sabe o que tem que se fazer em determinado local, porque ali à frente do Flamengo, todos os jogadores já jogaram em todas as posições ali para saber aonde o jogador tem que estar, que o campo é dividido por quadrante. Quando um jogador olhar e aquele quadrante está vazio, todo mundo já sabe quem é que tem que cobrir. Então cada jogador deve ter um número e se comunica por número. Ó, o quadrante 4 tá vazio, então o 3 que tem que cobrir, ou seja, deve ter um código para isso, e era isso que ele estava falando. Então o Flamengo ganhou de 2-0 do Boa Vista, poderia ter sido de muito mais, o Flamengo perdeu muito gol, teve até um certo eciosismo, e o time do Boa Vista não é também o pior dos times. O time do Boa Vista ficou em 3º lugar no grupo do Flamengo. Se ele tivesse ganho do Flamengo, ele estava classificado. Então, ele estava disputando. E na pontuação geral, o Boa Vista ficou em 4º lugar. O Boa Vista ficou em 4º lugar. O Flamengo ficou em 1º, Fluminense em 2º, Volta Redonda em 3º e Boa Vista em 4º. Então, o Boa Vista fez uma grande campanha. E olha como é que ficou. Flamengo e Fluminense, 1º lugar. 2º lugar, 3º lugar, Volta Redonda e Resende. Pra você ver como é que foi o Campeonato Carioca.
Tivemos também o empate de 0-0 de Portuguesa e Botafogo. Não vi o jogo. Falaram que o Botafogo entrou muito mexido, não fez uma grande partida. Vi alguns comentários agora reclamando do preparo físico, da falta de tempo. Foi complicado. O Botafogo jogou contra o Cabofriense, meteu 6. Então ninguém reclamou da falta de tempo e do preparo físico. Agora que empatou com a Portuguesa, reclama do preparo físico? Bem complicado. Bem complicado, cada um tire as suas conclusões. Mas o Botafogo jogou lá com a Portuguesa, que é muito mais forte que a Cabofriense. O tanto que no grupo do Flamengo e do Botafogo, a Portuguesa ficou com 5 pontos. A Cabofriense não fez nenhum ponto. Nenhum ponto. Vamos ver em que posição ficou a Portuguesa no Campeonato Carioca. Ficou em 9º lugar com 11 pontos. Ficou na frente de Resende, Macaé e Cabofriense. Ou seja, um time mais forte que ia causar mais problemas, mais dificuldade ao time do Botafogo. Quando eu falei a análise do Botafogo, que ele jogou contra Cabofriense, eu falei, o Botafogo pegou o cenário ideal. O time mais fraco, meteu logo um gol de início, eu falei. Você do Botafogo que criticou clubismo. Não é. Não é. Eu só não analiso com emoção. Vocês estão vendo aí a classificação que a Cabofriense ficou. É ou não é o mais fraco? Pegou um time mais forte, deu uma complicadinha. Tudo bem que o time do Botafogo, pelo que eu vi, estava muito mexido. A falta de treinamento atrapalha um pouco. Lógico que atrapalha. Mas na primeira partida não teve reclamação. É isso que eu estou falando. Que é muito fácil ficar tacando só pedra, né? Mas o Botafogo, com esse empate, conseguiu a sua classificação para a semifinal. O que muita gente já não acreditava. Muita gente já falava que o Botafogo já estava fora. E o Botafogo conseguiu chegar à semifinal e vai disputar a semifinal com o Fluminense. O Fluminense ficou em primeiro no seu grupo e o Botafogo em segundo no seu grupo. Já é uma evolução. Por quê? Lá no primeiro turno, o Botafogo não se classificou. Agora, pelo menos, já se classificou. E o Botafogo, na pontuação geral, ficou em 5º lugar. Você acha bom, meu amigo botafoguense? Eu não acho. Eu não acho. Todo respeito a Volta Redonda e Boa Vista, que fizeram as grandes campanhas, mas o Botafogo não pode ficar atrás de Volta Redonda e Boa Vista. Mas ficou. Tem que se ter o pé no chão, não se pode viajar na maionese igual os torcedores viajam. Não dá para viajar na maionese. Mas tem gente que viaja e eu recebo críticas. Eu aceito. Tá legal, cada um com a sua opinião. E o Botafogo terminou em 5º lugar, com 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Em 11 jogos, o Botafogo perdeu 5, com o nível fraco do Campeonato Carioca. Perdeu 5, o nível fraco do Campeonato Carioca. Não preciso falar mais muita coisa. Isso do grupo A. Do grupo B, tivemos empate de Macaé e Fluminense. Fluminense, na volta, perdeu para Volta Redonda, que ficou em 3º lugar no campeonato. E a segunda partida jogou contra o Macaé. Empatou de 0-0. Não vi o jogo, porque não passou o jogo em lugar nenhum, porque teve o problema aí da Globo, que rescindiu o cacete. O Fluminense disse que não teve tempo para transmissão. Na verdade, o mando de campo era do Macaé, teria que ser o Macaé a transmitir, mas de repente poderia ter um acordo aí, a TV Flu, ou a Flu TV, que aí a expressão, eu posso ter errado, transmitir. Mas falou que não teve tempo hábil, principalmente porque o jogo foi 15h30, foi 17h30 e a Globo soltou a nota aí no início da manhã, então ficou bem complicado. Mas pelo que eu vi alguns momentos, algumas coisas, vi alguns comentários, o Fluminense poderia ficar jogando até hoje que não ia sair gol. E mais um detalhe, né, meu amigo torcedor tricolor.
o Fred ainda não se encaixou. O time do Fluminense vinha muito bem com o Evanilson lá na frente. Muito bem com o Evanilson lá na frente. O Fred chegou, tirou o Evanilson e botou o Fred. O esquema tem que ser outro. Você não pode querer que o Fred fique correndo igual um louco. Volte até o meio de campo para marcar igual o Daí tá querendo. Vai matar o Fred. Ou recua o Fred para jogar numa posição mais atrás e mete o Evanilson lá na frente e o Fred um pouquinho mais atrás, tipo, Evair já fez, Roberto Dinamite já fez, e outros jogadores que eram centroavantes já fizeram, que vieram mais para trás. Ou, filho, vai ter que fazer um esquema específico pro Fred, porque o Fred voltar com 30 e poucos anos já no final de carreira, já veio pro Fluminense para encerrar a carreira. Porra, aí não dá. Então o problema, além de físico do Fluminense, deu uma mudada geral ali com o Fred na frente. O jeito do Fluminense jogar muda. E isso impacta. Por quê? Vamos lá. O Fluminense terminou em segundo lugar no Campeonato Carioca. Quando começou o campeonato, o Fluminense era o melhor dos cariocas. Perdeu nesses dois jogos, porque perdeu um jogo e empatou o outro. O Flamengo ganhou os dois e passou. Mas se você pegar os números do Fluminense, olha só. O Fluminense teve 8 vitórias, um empate e 2 derrotas. Isso é um retrospecto de um time grande no Campeonato Carioca, de se impor. Então eu parabenizo o Fluminense que se impôs. Se impôs. Diante de toda dificuldade, se impôs. Mostrou, eu sou grande, pô. Sou grande. Ah, Magalhães, tu tá falando que o Botafogo não é grande? Eu não tô falando que o Botafogo não é grande. O Botafogo é grande. Mas não se impôs. Terminou em quinto. Então não tem como falar. Não tem como reclamar. Terminou em quinto, atrás de Volta Redonda e Boa Vista. Não tô menosprezando Volta Redonda e Boa Vista, que fizeram campanhas magníficas. Boa Vista chegou à final, Volta Redonda agora está em mais uma semifinal. Ou seja, fizeram campanhas espetaculares. Eles não estão errados. Quem está errado é Botafogo e Vasco. Então, o Fluminense fez a campanha dele. Se você pegar, ó, o Fluminense meteu 23 gols, igual o Flamengo. Sofreu 6 gols, igual o Flamengo. Tem o saldo exatamente igual ao do Flamengo. 17 gols. Então, a campanha do Fluminense, até a parada, foi fenomenal. Foi simplesmente ótima. Nessa volta que deu uma caída. Aí, meu amigo tricolor, a torcida que apoiou o posicionamento do presidente, eu não estou dizendo que o presidente está errado ou está certo. Só estou falando, a torcida que apoiou a posição do presidente em não voltar aos treinos, quando todo mundo voltou, não pode reclamar. Se o time não está com condicionamento físico, foi uma decisão da diretoria e também dos jogadores. Então os jogadores não podem reclamar porque tempo tiveram, não quiseram, voltaram tarde porque quiseram. Então aí é outra situação. Porque o Flamengo voltou, o Vasco voltou, Volta Redonda voltou, Macaé voltou, todo mundo voltou, menos Fluminense e Botafogo. Beleza? Então, disso aí, não podem reclamar. Aqueles que foram contra, pode até meter o malho, mas agora aqueles que foram a favor, não pode. Mas o Fluminense se classificou em primeiro lugar no seu grupo, não ia deixar de se classificar, ia ser muito difícil perder até a primeira posição. Então o Fluminense se classificou e vai enfrentar o Botafogo na semifinal. A vantagem é do Fluminense. Tivemos na quinta-feira também Vasco 1, Madureira 0. Fiz aqui a análise espetacular, a transmissão pela Vasco TV, a federação e um dirigente do Botafogo. Na verdade, a federação aconselhou, não deu ordem, aconselhou o Vasco a não transmitir pelo seu canal de TV, porque a federação vai entrar com uma ação contra a Globo, que tem que entrar mesmo. Tem que entrar mesmo. E um dirigente do Botafogo, por isso que eu vou falar assim, não vou falar do presidente, eu vou falar um dirigente do Botafogo, disse que essas transmissões são ilegais, são irregulares. Tanto a que o Flamengo fez quanto a do Vasco. É irregular. Eu quero saber como é que esse dirigente vai fazer agora se o time dele está na semifinal contra o Fluminense.
Não vai admitir que o Fluminense transmita o jogo pelo canal dele, já que o mandante é o Fluminense? O mandante é o Fluminense. Então, não vai querer, não vai admitir, vai brigar com o Fluminense, que foi parceiro dele? Como é que faz? Agora muda de figura, né? É bem complicado. Mas o Vasco jogou no seu estádio pela Vasco TV, sensacional, histórico. Fez uma partida razoável, o Madureira ficou bem atrás, tem aí o vídeo falando sobre o jogo. O Vasco ganhou, mas infelizmente não se classificou. Porque também a campanha do Vasco no Campeonato Estadual foi horrorosa. Foi horrorosa. Dos grandes foi o pior. O Vasco terminou em 7º lugar, atrás do Madureira, que ele ganhou de 1-0. Vasco da Gama, campeão da Libertadores, terminou em 7º no Campeonato Carioca, um campeonato fraco. Não dá, não dá, não dá, não dá. Aí tu pega aqui, o Vasco teve 16 pontos, o Vasco teve 15 pontos, 4 vitórias, 3 derrotas, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Porra, num Campeonato Carioca, um time igual o Vasco ganhar 4 vezes? Ah, não dá, pô. É difícil. É muito difícil defender. É igual o Botafogo, é muito difícil. Num campeonato fraco desse, ter 5 vitórias é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil defender. Não dá para defender. Tem que se colocar a cabeça no lugar e admitir quem é o seu time, como está a situação do seu time. Não dá para viajar na maionese e querer ficar menosprezando o que os outros fazem. Você não tem competência? Porra, tem que apertar lá, cobrar do dirigente para acertar as contas, para fazer um time forte, para disputar título. Então, o Vasco não se classificou nem no primeiro turno e nem no segundo. O Vasco ainda foi pior do que o Botafogo. O Botafogo pelo menos está na semifinal da Taça Rio. O Vasco nem isso. Então é triste ver a situação do Vasco. E olha que o time do Vasco não é tão ruim assim. Eu tô gostando do que eu vi do Ramon nesses 2 jogos. E o Madureira terminou ali em 6º lugar, honrou do 6º lugar do Madureira. E fechando o jogo, o Volta Redonda, 3º colocado no geral, ganhou de virada do Resende no Maracanã e se classificou à semifinal e vai enfrentar o Flamengo. Flamengo, 1º lugar do seu grupo, e o Volta Redonda, 2º lugar do seu grupo. Então, e olha, o Volta Redonda ficou com o mesmo número de pontos do Fluminense, 10 pontos. Ele perdeu no saldo de gols, que o saldo de gols do Fluminense é 7 e o da Volta Redonda é 4. Então, o Volta Redonda, espetacular o Volta Redonda. Volta Redonda e Boa Vista é espetacular. Então, como eu falei, classificação geral aqui, ficou Flamengo em 1º lugar com 28 pontos, Fluminense em 2º com 25, Volta Redonda em 3º com 22, Boa Vista em 4º com 20. Sensacional. Parabéns para os 4 primeiros. Agora, não tem como não falar. Botafogo em 5º lugar. Pô, dá para comemorar um 5º lugar do Botafogo no Campeonato Carioca? Dá para ficar feliz? Porra, não dá, né, filho? Não dá. Tem que ser realista. Não dá, né? Botafogo com 17 pontos em 5º lugar, Madureira em 6º lugar com 16 pontos, Vasco da Gama em 7º lugar com 15 pontos, Bangu em 8º com 13 pontos, Portuguesa em 9º lugar com 11 pontos, Resende em 9º lugar, em 10º lugar Resende com 9 pontos, em 11º lugar o Macaé com 8 pontos e na lanterninha em último lugar, em 12º lugar, Cabo Friense com apenas 3 pontos, só teve uma vitória. E vem me falar que Cabo Friense não é fraco? Ah, porra, vamos acordar, vamos admitir, porra, a realidade das coisas. Pô, tem torcedor que é arrego. A raiva pelo time rival cega tanto que ele não consegue olhar para dentro, pô. Esquece o outro, tem que olhar para si. Não me interessa o que o outro faz, eu vou olhar para mim. Porra,
O meu time é esse, o meu time é limitado. Todos os clubes grandes aqui já tiveram times horrorosos. O Flamengo já teve time horroroso. Horroroso, que dava vergonha. O Fluminense já teve time horroroso, que dava vergonha. A torcida tinha vergonha do time. Todos os times já passaram por isso, de ter time fraco. É a fase. Agora, porra, viajar na Monese e não achar... Ah, porra, arrego, pelo amor de Deus. E aí, os torcedores, alguns torcedores, não têm o que reclamar. Aí vai ficar reclamando das mesmas coisas. Porque no futebol não tem como falar. Aí tem que ir. Mas essa é a realidade do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense dos grandes ficaram em primeiro e segundo. E a decepção foi Botafogo e Vasco, que ficaram atrás de Volta Redonda e Boa Vista. E a semifinal do Campeonato Carioca ficou. Os jogos serão os dois domingo. No Maracanã, Flamengo e Volta Redonda às 4 da tarde. E no Engenhão, Fluminense e Botafogo também às 4 da tarde. Mesmo horário. Transmissão, não se tem a menor ideia. Transmissão, não se tem a menor ideia. O Flamengo, o que eu escutei, o Flamengo está tentando vender, está negociando aí a transmissão do jogo do Flamengo por uma emissora aberta, que não é a Globo. Que não é a Globo. Está negociando. Como o Flamengo vendeu os direitos de transmissão para uma empresa internacional para transmitir para fora do país, o Flamengo já fez isso, já vendeu os direitos para uma empresa para jogar esse jogo, colocar esse jogo do Flamengo para fora. E o Flamengo tá tentando negociar aí com uma emissora. Lógico, deve ter aí processo ainda, a Globo deve continuar com processo aí para querer não transmitir, mas não vai adiantar nada. Se a Globo rescindir o contrato, não vai adiantar muita coisa. Em relação ao contrato da Globo, escutei muita coisa, cada um tem a sua opinião. Até um amigo entrou no canal, pô, Magalhães, não é contrato leonino, porque a vigência do contrato era assim. Amigo, mesmo que a vigência do contrato seja assim, contrato leonino independe da vigência. O cara pode fazer e abafar. Você já escutou de falar em contrato de gaveta? Existe contrato de gaveta. Tá na lei? Não tá, mas tem contrato de gaveta. Todo mundo sabe o que é. E este contrato, a maneira como foi a cláusula, fica caracterizado o monopólio, porque ela trava qualquer outro time se não assinar com ela. Ela trava, o que está escrito no contrato, trava qualquer time se não assinar com ela. Para mim, isso é ilegal e cabe processo na justiça. É ilegal. Eu tenho que ter o direito de escolha. Ah, mas era vigência passada. Entendo, mas mesmo assim, eu não posso ficar talhado do meu direito por causa de uma empresa, por causa de uma cláusula de uma empresa que obriga você a ficar com ela. Eu não concordo. Eu, como advogado do clube, eu meteria na justiça. Ninguém botou na justiça porque aceitava, era a única opção. Até que chegou alguém que falou, não, eu não quero isso, porra, não vou. Os outros estão reclamando porque não fizeram. Tiveram oportunidade e não fizeram. Agora estão reclamando, o Flamengo é soberbo, isso. Até pode ser, mas teve coragem de peitar. Ninguém pode falar que não teve coragem para peitar. Quem é soberbo também acha um pouco. Também acha o Flamengo soberbo um pouco. De vez em quando os dirigentes, de vez em quando eles usam uma estratégia capitalista selvagem. Uma maneira capitalista selvagem. Que isso tá no mercado. É do mercado. Você pode não gostar, mas tá no mercado. Mas peitou, pô. Peitou. E abriu o caminho. Então, o Flamengo está negociando aí para a transmissão. Agora, a dupla Fluminense e Botafogo, eu não sei. Porque o Botafogo é contra, diz que é ilegal, é irregular a transmissão pelo YouTube que o Flamengo e o Vasco fizeram. O dirigente do Botafogo disse que é ilegal, que é irregular. A do Fluminense, eu não sei o que o Fluminense falou. Mas
Pela uma nota que eu vi, o Fluminense disse que não transmitiu o jogo porque não teve tempo hábil. Então eu acredito que o Fluminense, no mínimo, vá transmitir esse jogo pelo seu canal próprio, a Flu TV. Acredito isso. Acredito, no mínimo, que o Fluminense, como mandante, vá transmitir. A não ser que tenha ali algum problema com o Botafogo não aceite. Aí fica complicado. Mas vamos esperar para ver o que acontece. Acredito que os dois jogos serão transmitidos. Onde eu não sei. Até porque Fluminense e Botafogo tem que ganhar dinheiro, pô. Aí por birra política, por beicinho com a federação, com beicinho para Flamengo e Vasco, porque ficaram do outro lado, aí não vão transmitir. Aí vão talhar o seu torcedor de ver uma semifinal. Vai chegar a esse ponto de egoísmo a dupla Fluminense e Botafogo, de não deixar o seu torcedor ver o jogo? Aí não está pensando no time e nem na torcida. Então eu acredito que o Fluminense e Botafogo vão dar um jeito de transmitir esse jogo também. Então, meus amigos, essa foi o resumo da última rodada da Taça Rio. E, para frente, antes de domingo, teremos aqui o pré-jogo desta semifinal, fazendo análise do jogo entre Flamengo e Volta Redonda e Fluminense e Botafogo, dando a minha visão, o que eu acho que pode acontecer. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau!